Você acha que aquilo que a gente ouve pode ou não, de alguma maneira, influenciar a nossa vida? Você acha que aquilo que nós passamos diariamente escutando pode ou não, de alguma maneira, ter algum efeito no nosso dia a dia? Se você gostou do que a gente vai comentar aqui, eu quero que você fique comigo até o final desse vídeo. Não saia dele, porque eu creio que vai ser de grande relevância. Galera, e aí? Você é daquelas pessoas que está sempre ouvindo alguém falar da sua vida? Você é daquela pessoa que acorda de manhã já ligando a televisão ou colocando no rádio para ouvir as notícias que o mundo tem para nos conceder? Se você é uma dessas pessoas, eu quero que você fique comigo, porque você vai entender melhor qual é a importância de você saber aquilo que você tem ouvido e acreditado, tá bom? E para a gente dar continuidade neste tema, eu quero aqui desde já chamar aquela vinheta maravilhosa e logo em seguida iremos aqui compartilhar aquilo que tenho preparado para você. Galera, tamo junto e o vídeo de hoje é muito interessante, porque eu fiquei pensando o dia inteiro como poderia trazer algo para que eu pudesse explicar de uma maneira para você clara, que pudesse ser, que tivesse efeito na sua vida, para que você pudesse entender melhor. E eu fiquei com um texto o dia inteiro no meu coração que se encontra na Bíblia, no livro de Marcos, no capítulo 5, no verso 27, 28 e adiante, vai dizer a história de uma mulher do fluxo de sangue. É um texto bem conhecido, é um texto bem citado por muitos pregadores, é um texto onde é feito muitas histórias em quadrinhos para crianças, desenhos, mas é uma história que nós devemos prestar atenção de uma maneira bem clara. Jesus não mostrou, Jesus não fez ali um esboço da história complicada, ele simplificou, mas às vezes nós, com o nosso intelecto que não usamos, acabamos complicando o texto e usamos ele de maneira errada. Mas olha bem, o que Deus colocou no meu coração e eu quero passar para você de uma maneira racional para você entender melhor. O texto vai dizer que havia uma mulher, a história vai dizer que havia uma mulher que ela já tinha padecido 12 anos, sofrendo de uma enfermidade a qual não cessava, uma hemorragia que constantemente estava diante dela. E o mesmo texto vai dizer que ela já tinha gastado todo o seu dinheiro, ela já tinha gastado todo o seu patrimônio, tentando procurar alguma maneira de encontrar a cura. Eu fico pensando que ela já tinha gastado o seu dinheiro com os melhores médicos da cidade, que talvez ela já tinha ido para outra cidade, conhecer outro médico, para que ele pudesse diagnosticar ela, para poder trazer ali um antídoto, alguma coisa que pudesse ter efeito na vida dela e trazer a cura para ela. Mas a Bíblia vai falar que ela ficou 12 anos sofrendo. E eu fiquei meditando nesse texto, eu fiquei pensando, poxa vida, tenta imaginar, se coloca aí você no lugar desta mulher, somente vai entender isso quem está enfrentando uma dor, um sofrimento com uma doença. Muitas das vezes nós que não passamos por isso, nós não sabemos interpretar direito. Mas tente aí com a sua mente imaginar essa mulher, 12 anos, sofrendo de uma hemorragia. Tente imaginar, ela estava debilitada, ela estava fraca, ela já não tinha força, né? Quem olhava para ela, pela lei judaica, tinha ela como imunda, como amaldiçoada, porque havia uma regra, né, diante deles que quem fosse doente, quem não tivesse filhos, de alguma maneira era amaldiçoado, era imundo. Vamos tentar imaginar como estava a mente dessa mulher. Primeiro, o que eu aprendo aqui neste texto? Eu aprendo que essa mulher ela já devia ter ouvido muitas e muitas notícias de muitos médicos que ela não poderia ser curada, que ela não poderia voltar à vida dela normal, que nunca mais a vida dela seria do mesmo jeito, que as coisas nunca mais aconteceriam como era antes, que era para ela ficar somente nas lembranças daquilo que um dia foi um passado de bom para ela. Tenta imaginar, 12 anos, ela não sofria apenas com o seu corpo físico, ela não sofria apenas com a sua fraqueza física, o flagelo ali da hemorragia, mas ela sofria com o seu emocional, quando muitas pessoas olhavam para ela e diziam várias coisas, como imunda, como amaldiçoada, como nunca mais. Quem olhava para ela dizia que talvez um dia ela teve uma família, teve uma história, e muitos olhavam para ela, para a história que ela teve, julgando o presente dela. E quando eu lia esse texto, algo me chamou a atenção, que a mesma pessoa que teve vários diagnósticos de vários médicos dizendo os vários não para ela, foi a mesma pessoa que um dia ela ouviu falar de Jesus. E olha que interessante, quando eu comecei o vídeo dizendo para você, e aí, você é daquela pessoa que ouve bastante as pessoas? Você é daquela pessoa que acorda de manhã já tentando ouvir uma notícia do que o mundo tem para oferecer para você? Você é daquela que está sempre no celular procurando uma informação para saber o que está acontecendo na política, no mundo, nas notícias, nas mídias? Se você é uma dessas pessoas, preste atenção, que aquilo que você deixa entrar pelo seu ouvido pode, de alguma maneira, condicionar a forma que você pensa.
Pensa comigo, a mulher ela já tinha ouvido todo mundo falar várias coisas para ela. Porém, a mesma que tinha deixado essa informação entrar na vida dela, eu acredito que por um tempo ela acreditou que era aquilo. Que por um tempo ela achou que a vida dela não voltaria mais ao normal. Que por um tempo ela acreditou que tudo aquilo que ela viveu de bom quando ela tinha saúde e o seu dinheiro, nunca mais ela teria novamente na vida dela. Mas olha como o condicionamento daquilo que ouvimos pode mudar a nossa vida. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus. Por isso, a primeira lição que eu quero te passar aqui neste texto é: aquilo que entra pelos seus ouvidos pode de alguma maneira afetar a sua vida, seja fisicamente, seja espiritualmente ou seja emocionalmente. Essa mulher, ela ouviu falar de Jesus e ela vai de encontro aonde Jesus está. E a história vai dizer que uma multidão acompanhava Jesus. Mas eu quero que você preste atenção no versículo 28, que a mulher ela vai dizer assim, que a mulher, quando ela olhou a multidão, quando ela, na sua fraqueza, na sua debilitação que ela estava ali, ela olhou a multidão. Pensa comigo, se as pessoas soubessem que ela estava ali no meio delas, de alguma maneira ela poderia ser apredejada, porque a lei dizia que uma pessoa imunda, considerada imunda, não podia tocar um outro judeu. Não podia, de alguma maneira, um judeu purificado tocar um judeu que estivesse imundo, uma pessoa representada imunda. Ela foi silenciosamente diante da multidão, e aí o texto, o versículo 28 vai dizer que ela pensou: se tão somente eu tocar na hora do seu manto, eu serei curado. E foi aqui que o texto me chamou a atenção. O que você deixa entrar pelos seus ouvidos de alguma maneira pode condicionar a sua vida. Você que gosta de assistir informações ruins, ligar o noticiário, de só ver notícias de pessoas matando pessoa, de marido matando a esposa, de filho matando o pai, de alguma maneira isso cria dentro de você um medo para que o mundo, por tudo aquilo que o mundo tem lá fora. E isso vai te condicionando, você se torna uma pessoa medrosa. Você se torna uma pessoa com medo de muitas coisas e condiciona a sua vida de que as coisas estão ruins, de que o mundo está ruim, de que a vida não vale a pena, de que você é uma pessoa que tem que viver 24 horas cuidando das coisas, porque alguma coisa pode acontecer de ruim. Você condiciona a sua vida a algo ruim. Você que é daqueles que gosta de ser um ombro amigo para ficar escutando aquela pessoa, sabe, o reclamão? Aquele que você chega e a pessoa já vem, sabe, jogando aquele monte de palavras que diz: minha vida tá ruim, meu casamento tá ruim, a minha casa tá ruim, tudo tá ruim para mim. Essa pessoa, se você não sabe, conscientemente ou inconscientemente, essa pessoa que você tem dado ouvido, ela tá de alguma forma colocando dentro da sua mente coisas que não é para ser colocado e que você está deixando. Então, toma cuidado com o que você tem ouvido, porque isso pode de alguma maneira afetar a sua vida. Mas voltando pro texto, entenda, ela ouviu notícias de todos os médicos que não podia. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, olha que interessante, presta atenção. Quando ela ouviu falar de Jesus, a mesma que ouviu falar de coisas ruins, foi a mesma que ouviu falar de Jesus. Ela pensou quando ela estava diante da multidão. Quando ela olhou e viu que Jesus estava ali, a história vai dizer que ela pensou: se tão somente eu tocar. E aí eu vou aqui bater na mesma tecla e dizer para você que aquilo que você ouve, aquilo que você pensa, pode mudar totalmente o rumo da sua história, como mudou o rumo da história dessa mulher. Aquilo que você ouve pode mudar, e aquilo que você pensa pode mudar o rumo da sua história. Ela pensou: se tão somente eu tocar, eu serei curado. É aqui que eu falo: usa a palavra de Deus de uma maneira lógica e racional. Porque o que te cura, o que te leva a mudar a sua vida não é emoção. Emoção é momentânea, emoção é passageira, emoção é momento. Emoção é só ali, na hora. Mas a razão, o intelecto, o raciocínio, a fé, ela é lógica. Eu vou ser curada. Ela pensou: se eu tocar na hora do manto dele, eu serei curada. E isso gerou dentro dela um milagre, gerou na mente dela um milagre. Eu quero a partir de hoje deixar aqui para você a primeira lição: o que você ouve pode de alguma maneira influenciar a sua vida. Se você gosta de ouvir aquelas músicas, se você gosta de dar o seu ouvido para fofoca, se você gosta de dar o seu ouvido para mentira, se você acredita nas mentiras que o diabo fala para você, se você acredita na mentira que o mundo, a notícia fala para você, eu sinto muito. Você está sendo condicionado a viver uma vida limitada e fracassada. Mas se você usar também essa mesma audição para poder ouvir aquilo que Deus tem para te oferecer, você vai começar a pensar que você pode mudar a sua vida. E quando você começa a pensar que você pode mudar a sua vida, meu irmão, não tem ninguém que faça você parar. Não tem nada que possa deter uma pessoa que pensa. Não tem nada. O diabo pode vir com as suas mentiras, as pessoas podem vir com as suas mentiras, as pessoas podem vir jogar um balde de água fria nos seus sonhos, mas quando você está determinado a pensar
quando você está determinado a acreditar, uma crença definida, concreta, que você pode apenas tocar na orla do manto, ou seja, Jesus, agora vamos ser racional aqui, vamos ser lógico. Você vai falar, ó, um pano cura? Pano não cura, roupa não cura. É verdade, pano. Você pode falar assim, mas era o manto de Jesus, era a roupa de Jesus, o Deus vivo na terra. Meu irmão, Jesus estava como um homem, caminhando. A Bíblia diz que o próprio Deus, ele se fez homem e habitou entre nós. Ele estava como homem, como filho de Deus. Ou seja, ele tinha uma veste de homem humano. E aí a história vai dizer que ela tocou, ela pensou, se eu tocar no manto, eu serei curado. Você sabe o que é mais interessante? Quando você pensa da maneira certa, você recebe da maneira certa. Quando você começa a acreditar da maneira certa, o mundo espiritual trabalha em favor seu e tudo começa a cooperar para o seu bem. Entenda, a palavra de Deus, ela é racional, ela é uma... Você pode dizer assim, mas a palavra de Deus é fé, é loucura para quem está na carne. Tem que interpretar o texto, tem que entender o texto. A palavra de Deus diz que nós temos que apresentar o nosso culto racional diante de Deus. Então, está dizendo, ó, pensa no que você tem ouvido. Você tem dado ouvido às mentiras que muito tem criado por aí? Ou você tem que acreditar naquilo que a palavra de Deus diz? E aí, quando você acredita de uma maneira certa, o mundo espiritual trabalha em seu favor. A mulher ouviu que Jesus estava passando e ela pensou, se tão somente eu tocar na orla dele, eu serei curado. E o que aconteceu? Ela ficou na mesma? Não, porque quando ela começou a pensar, o mundo natural, o mundo físico que vivemos, ele tem que dar conta daquilo que pensamos. Por isso, toma cuidado com o que você tem pensado aí, porque, deixa eu falar um negócio para você, você sabe aí que o adultério, ele não começa quando uma pessoa adultera. Ele começa quando a pessoa pensa em adulterar. O adultério não começa quando o homem está disposto e ele vai atrás de uma mulher. Mas antes, ele começou a pensar em seu coração em adulterar, em trair a sua esposa. O roubo não começa quando a pessoa está com aquilo na mão. O roubo começa quando a pessoa pensa em catar algo que não é dela. A mentira não começa depois que a pessoa praticou. A mentira começa antes, dentro da mente da pessoa. Ela mente para si mesma, ela projeta a mentira para depois ela contar para outra pessoa. Então tudo é gerado, querendo você ou não, dentro dessa abençoada mente que Deus nos deu. Então assim, quando você começa a pensar da maneira concreta, certa, eu creio que tudo começa a se encaixar e cooperar para o seu bem. Ela pensou, então somente eu tocar eu serei curado. O que aconteceu? Ela foi curada. A partir de hoje eu quero que você se inscreva nesse canal se você gostou desse conteúdo e comece a comentar aí com nós, assim, eu vou policiar o que eu tenho ouvido e no que eu tenho pensado. Por quê? Comenta isso aí. Eu vou policiar o que eu tenho ouvido e o que eu tenho pensado, porque isso pode moldar a sua vida. Se você gosta de ouvir muitas coisas ruins, toma cuidado, isso pode abaixar a sua frequência, pode deixar você lá embaixo, você não ter uma energia boa, você se tornar negativo, pessimista, começar a se tornar uma pessoa incrédula, e aí isso pode frustrar a sua vida. Mas quando você ouve da maneira certa, da maneira concreta, e começa a pensar da maneira certa e da maneira concreta, você vai de encontro com aquilo que Deus tem para a sua vida. Aí Jesus, ele vai parar e vai olhar para a mulher e vai dizer assim, quem me tocou? Quem me tocou? Aí o povo vai dizer, muitos te tocaram, Senhor. Olha a multidão, ele diz, não, de mim saiu uma virtude. Essa virtude foi através dessa mulher acreditar que apenas tocando em um pano ela seria curada. Aí Jesus olha para ela e diz assim, vai em paz, filha, porque a tua fé te curou. Ei, se você talvez está ouvindo esse vídeo e não está tendo fé, talvez é porque você não está ouvindo aquilo que é para ser ouvido. Você deve estar ouvindo coisas que não é para ser ouvido. Cuidado com as músicas que você coloca aí no seu ouvido. Cuidado com as mensagens que você tem escutado. Cuidado com as notícias que têm chegado até o seu ouvido. E isso pode influenciar o seu dia a dia e te fazer se tornar uma pessoa incrédula. Por mais que esta mulher teve várias notícias de vários médicos, dizendo várias coisas para ela, dizendo várias vezes que ela nunca mais seria a mesma, que ela não poderia ser curada, ela não acreditou nisso, não foi condicionada por isso, e quando ela ouviu falar que Jesus estava passando, ela acreditou, ela pensou, eu posso ser curado. Quando você acredita da maneira certa, milagres acontecem para você e você. Se você ficou comigo aqui até o final desse vídeo, eu quero que você se inscreva nesse canal, compartilha ele com alguém aí, sabe, aquela pessoa que gosta, vamos deixar com nós aqui, que gosta de ficar reclamando, que gosta de ficar murmurando, que gosta de ficar pensando negativamente, que gosta de ficar ouvindo para a notícia e chega em você e fala, viu, olha o que está acontecendo no mundo. Diga para ela, aquilo que ouvimos e pensamos pode moldar a nossa vida e nos trazer a cura, tanto física, espiritual, quanto emocional. Se você gostou, compartilha, se inscreva, deixa o seu joinha aí e nós estamos juntos até o próximo vídeo.